O livro do profeta Jeremias. Jeremias era um sacerdote israelita que viveu e trabalhou em Jerusalém durante a última década do Reino do Sul, Judá. Ele foi chamado para ser um profeta para avisar Israel sobre as consequências severas de quebrar a aliança com Deus através da idolatria e da injustiça. E ele até mesmo previu que o Império da Babilônia viria como servo de Deus para trazer julgamento sobre Israel, destruindo Jerusalém e levando o povo em exílio. E tristemente, suas palavras se tornaram realidade. Jeremias viveu durante o cerco e a destruição de Jerusalém e testemunhou o exílio pessoalmente. Agora, o livro veio existir de uma forma bem interessante. O capítulo 36 nos diz que após 20 anos das pregações de Jeremias em Jerusalém, Deus o chamou para coletar todos os seus sermões, poemas e artigos e os escrever. O que Jeremias fez ao contratar um escriba chamado Baruque, que escreveu e compilou esse material em um pergaminho. Baruque também juntou várias histórias sobre Jeremias e juntou todos os pedaços. E então, é por isso que o livro é lido como uma antologia, uma coleção de coleções. Tudo foi arranjado para mostrar esse profeta como um mensageiro da justiça e da graça de Deus. Então, o livro começa com Deus chamando Jeremias para ser um profeta, e a ele é dada uma vocação dupla. Ele será um profeta para Israel, mas também para as nações. E suas palavras irão extirpar e derrubar, mas também irão plantar e construir. Em outras palavras, ele irá acusar Israel e avisar sobre o julgamento vindouro de Deus, mas ele também tem uma mensagem de esperança para o futuro. Agora, essa abertura sumariza perfeitamente a primeira seção maior, nos capítulos 1 a 24. É uma coleção dos escritos de Jeremias antes do exílio. E a ideia principal aqui é que Israel havia quebrado a aliança com Deus e havia violado todos os termos do acordo que eles haviam feito, que estão escritos na Torá. E isso ocorreu inúmeras vezes. Eles adotaram a adoração a todo tipo de deuses cananitas, construindo santuários ao redor das cidades. E Jeremias desenvolveu uma metáfora da idolatria como um adultério. E ele usa a linguagem de prostituição, promiscuidade e infidelidade para descrever como Israel se deu em aliança com outros deuses. Jeremias também acusou repetidamente os líderes de Israel, os sacerdotes, os reis, os outros profetas, todos haviam se tornado corruptos. Eles abandonaram a Torá e a aliança, o que levou a um resultado trágico, o excesso da injustiça social. As pessoas mais vulneráveis nas comunidades israelitas, as viúvas, os órfãos, os imigrantes, todos eram passados para trás, uma clara violação às leis da Torá. E os líderes de Israel não pareciam se importar. O lugar clássico onde todas essas ideias se encontram é no capítulo 7, que é o chamado de o sermão de Jeremias no templo. Os israelitas estão vindo adorar a Deus no templo como se tudo estivesse bem, mas do lado de fora do templo eles estavam adorando outros deuses, e alguns deles estavam até mesmo adotando a horrível prática dos cananitas do sacrifício infantil. E então Jeremias faz seu anúncio mais impopular: o Deus de Israel está vindo para julgar. Ele irá destruir seu próprio templo e punir Israel, mandando um inimigo do norte. Esse é um exército que Deus irá permitir que conquiste Jerusalém. E ao lermos, nós descobrimos que ele está falando sobre o grande império da Babilônia. E isso tudo leva a uma transição, no capítulo 25. Israel não havia retornado para Deus ainda. E no primeiro ano do reinado do novo rei da Babilônia, Nabucodonosor, Deus diz a Jeremias para anunciar que os exércitos da Babilônia estão rumando para Israel e todos os seus vizinhos para conquistá-los e levá-los para o exílio por 70 anos. Ele compara a Babilônia a um copo de vinho cheio até a borda com a justa fúria de Deus contra toda a injustiça e idolatria de Israel. E Deus irá fazer com que Israel e as nações bebam desse copo. Agora, esse capítulo é essencial para a esquematização do livro, porque tudo que vem a seguir irá focar no vindouro ataque da Babilônia. Primeiro sobre Israel, nos capítulos 26 a 45, e depois sobre as nações nos capítulos 46 a 51. A seção sobre Israel contém primeiramente histórias de como Jeremias implorou para que Israel se arrependesse, como ele os alertou até o último minuto, mas os líderes de Israel continuaram a rejeitá-lo. A seção conclui com uma larga coleção de histórias sobre como Jerusalém estava ocupada da eventual destruição pela Babilônia e sobre como Jeremias foi perseguido durante todo esse tempo e eventualmente raptado e levado contra sua vontade para o Egito por um grupo de rebeldes israelitas. Agora, bem aqui no meio, entre todas essas histórias sombrias de desastre e julgamento, está uma coleção das mensagens de esperança de Jeremias para o futuro de Israel. Então ele começa citando a predição de Moisés que mesmo que Israel quebrasse a aliança e fosse para o exílio, veja Deuteronômio 30, Deus não iria abandonar seu povo. Ao invés disso, ele iria renovar a aliança com eles e transformaria seus corações. Jeremias desenvolve essa promessa. E ele diz que Deus irá, um dia, inscrever as leis da Torá, não em tábuas, mas no coração do seu próprio povo. Ele irá curar a rebelião deles para que eles possam verdadeiramente um dia amá-lo e segui-lo totalmente. E então, um
dia Israel irá retornar para a terra deles, e o Messias da linhagem de Davi virá, e é aí que todas as nações virão reconhecer o Deus de Israel como o verdadeiro Deus. Então esses capítulos estão mostrando que apesar da apostasia de Israel, Deus não irá deixar que o pecado de Israel tenha a palavra final. Ao invés disso, a sua fidelidade irá trazer cumprimento à sua promessa, não importa o que aconteça. Após isso, nós encontramos uma grande coleção de poemas sobre como Deus irá usar a Babilônia para julgar as nações ao redor de Israel. Então Egito, Filístia, Moabe, Edom, Amon, Damasco, Hazor, mas então, surpreendentemente, os poemas mais longos são deixados para o final, e eles são sobre o julgamento vindouro de Deus sobre a própria Babilônia. Apesar de Deus ter usado essa nação para executar sua justiça, ele não aprova sua violência e idolatria. E então a Babilônia também estará debaixo do padrão de justiça de Deus. E Jeremias também denuncia o orgulho e injustiça dessa nação. Agora, a Babilônia é bem importante nesses poemas. E isso nos lembra da imagem da Babilônia lá atrás, no capítulo 11 de Gênesis. A Babilônia havia se tornado um arquétipo da nação rebelde. Em sua glorificação da riqueza e da guerra, Deus irá entregar essa nação à sua própria destruição. O livro conclui com uma história retirada do final do livro de 2 Reis. Ele fala sobre o ataque final da Babilônia sobre Jerusalém, como eles destruíram os muros da cidade e queimaram o templo e levaram o povo para o exílio. Essa história mostra como os alertas de julgamento de Jeremias nos capítulos 1 ao 24 foram cumpridos. Mas então, o capítulo termina com uma curta história sobre o rei cativo israelita, Jeoaquim. Ele é o herdeiro da linhagem de Davi, e o rei da Babilônia o liberta da prisão e mostra favor a ele, e o convida a comer na mesa real para o resto da vida dele. E é assim que o livro termina. Então é um pequeno vislumbre de esperança, e isso nos lembra das promessas de esperança de Jeremias nos capítulos 30 a 33. Deus não abandonou seu povo ou a promessa de um futuro rei da linhagem de Davi. E apesar desse livro conter uma grande quantia de alertas e julgamento, a palavra final conclui com uma nota de esperança para o futuro. E é sobre isso que se trata o livro de Jeremias.